Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema estilo de vida equilibrado. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre aqui a reforma de saúde, também com certeza irá ajudar mais pessoas a entenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema estilo de vida equilibrado. Como nós estamos conversando essa semana sobre saúde, é importante nós olharmos um pouco mais para a história da igreja. Quando nós começamos a olhar para a história da igreja, principalmente ali em 1840, 1850, nessas duas décadas, o pessoal começou a abrir mão de algumas coisas, por exemplo, tabaco e álcool, porque eles não queriam encontrar a Cristo alcoolizados ou fumando. Então, a primeira motivação para que eles abrissem mão dessas coisas não foi uma motivação focada na saúde, e sim de se encontrar com Deus de uma forma errada. Então aqui nós já temos o primeiro ponto a analisar. Nós sabemos, mesmo sem a reforma de saúde, que existem algumas coisas que não são indicadas para que nós possamos fazer. Então, talvez aí você nunca leu os escritos de Ellen White em relação à saúde, mas você tem uma ciência que você está alcoolizado não é uma coisa boa, a própria Bíblia cita isso, você está com cheiro de cigarro não é uma coisa boa. Então, existem algumas coisas que são senso comum. Olhando para isso, e nós continuamos caminhando na história, nós chegamos lá em 1863. Em 1863 foi a fundação da igreja de uma forma efetiva. Nós já conversamos um pouco sobre isso nas lições passadas, mas foi neste ano onde a igreja foi estruturada e organizada na Associação Geral, enfim. Foi nesse momento que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tomou forma e teve o seu nome. E neste mesmo ano, Ellen White recebe uma visão enquanto ela estava na casa da família Hillard, lá em Otsego, Michigan, que durou 45 minutos. E nesta visão, ela viu que a temperança não envolvia somente álcool e tabaco, mas envolvia muito mais coisas. E é aqui nessa visão que Ellen White tem a visão sobre os 8 remédios naturais. Então ela vê sobre os exercícios físicos, sobre ar puro, sobre descansar, sobre sol, sobre água. Então nesse momento ela vê também que a alimentação vegetariana ela é muito mais benéfica do que qualquer outro tipo de alimentação, uma alimentação baseada com carne. Então esta é a visão que vai fortalecer esse princípio de saúde. Mas é muito importante também nós fazermos um paralelo com o nosso texto de estudo da semana, que é o livro de Romanos, Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Quando nós olhamos para esse conceito e olhamos também para a história da igreja, nós vemos que Paulo, lá na carta de Romanos, ele está pregando sobre Cristo. Então ele passa 11 capítulos falando sobre pontos de vista teológicos, de como nós podemos alcançar a salvação. Mas a partir do capítulo 12, ele começa a colocar a prática como algo importante. Então ele começa a citar que nós devemos dar o nosso corpo como sacrifício santo e vivo a Deus. Então, se eu entendo a teologia, mas não coloco em prática, quer dizer que eu não estou me oferecendo verdadeiramente a Deus. E é isso que Paulo ele quer dizer ali no capítulo 12. Esse capítulo 12, ele marca essa transição teológica para uma aplicação. Algo que você coloca em prática, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você dá mais um passo. Não adianta nós simplesmente entendermos e não colocarmos em prática. E é isso que Paulo está apresentando no capítulo 12. E foi exatamente isso que os pioneiros da igreja começaram a entender. Eles estavam entendendo a teologia, mas chegou um ponto que era necessário ser colocado em prática. Ou seja, o resultado de um reavivamento é algo a ser feito. Não existe nenhum reavivamento que ficou somente na teoria. Todos os reavivamentos passaram pela prática, passaram por esse segundo passo, passaram por esse instante a mais
como Paulo queria reavivar a igreja de Roma, os romanos ali, escrever a carta para eles que eles pudessem entender todas as coisas, ele estava pedindo um reavivamento, colocar algo em prática. Da mesma forma, quando nós vamos ali para a história da igreja, nós vemos exatamente a mesma coisa. Eles entendem e é necessário este passo a mais, colocar em prática a lei e a reforma de saúde. Então, aqui é um processo para você essa semana de você começar a entender que a saúde ela é fundamental na nossa vida. E nós precisamos entender o que a Bíblia diz, entender o que o Espírito de Profecia diz e também colocar em prática esses ensinamentos. De nada adianta eu e você absorvermos conhecimento, nos tornarmos um obeso espiritual, na qual absorvemos tanta coisa e não colocamos em prática e simplesmente não vivermos isso não serve e não vale de absolutamente nada. É isso que Paulo está dizendo ali em Romanos capítulo 12, verso 1. Você tem que se apresentar como um sacrifício santo e vivo. Você precisa mostrar que você está vivendo por Cristo. Você precisa colocar em prática aquilo que ele disse que é para ser feito. E se nós não fizermos isso, é porque nós não nos entregamos completamente a Deus. E eu sei que é difícil. Eu sei que não é um processo fácil. Eu, quando me tornei vegetariano, não foi do dia para a noite, não foi algo simples. Lógico que você tem uma tentação aqui, uma tentação ali, mas é um processo, é uma decisão. Você decide aquilo que é melhor, porque você entende isso e aquilo. Você entende o que Deus fala, você entende o que Ellen White fala, então você entende o que é necessário para o nosso corpo. É necessário nós utilizarmos os 8 remédios naturais, porque é algo que Deus nos oferece gratuitamente para que a nossa saúde seja melhorada. Então, aqui fica um apelo para você. Coloque em prática os 8 remédios naturais na sua vida, se você ainda não coloca. Olhe para os escritos de Ellen White, que vai falar sobre saúde. Então, temos ali vários escritos dela relacionados à saúde. Olhe para esses livros, leia e veja aquilo que você já pode começar a aplicar. E quanto mais você aplicar, e mais você entender, e mais você pedir para Deus força, mais você vai conseguir caminhar e subir mais um degrauzinho nessa sua saúde melhorada para entrarmos no princípio bíblico, para seguirmos o conselho de Paulo, para sermos um sacrifício vivo e santo ao nosso Deus. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, meu Pai, e de entendermos tantas coisas. Nós estamos aqui caminhando, Pai, entendendo um pouco da história da igreja, de que forma a sua profetisa Ellen White entende sobre a saúde, da forma que o Senhor vai conduzindo a igreja para que chegasse nesse aspecto. E da mesma forma como o Senhor utilizou Paulo para pregar aos romanos e também trazer esse conhecimento, essa transição teológica, da qual não adianta simplesmente conhecer a Ti, e também precisamos viver por Ti, meu Pai. Peço que o Senhor continue trabalhando em nós, para que cada vez mais possamos entender essas coisas relacionadas à nossa saúde, e que também possamos colocar em prática. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância, que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!